vamos lá. Minha palestra, como já disseram, é Quebrando Produção numa Sexta-feira 13 com Estilo. Eu deixei uma parte de perguntas para o final, então se qualquer pessoa tiver qualquer pergunta, pode deixar que vai ter uma parte exclusiva já para isso. Quem que sou eu, para começar? Bom, prazer para todos, meu nome é Laura, eu tenho 24 anos, sou desenvolvedora há 3 anos, meu foco é mais desenvolvimento web. Eu mexo com Ruby já faz aproximadamente 1 ano, e atualmente eu sou desenvolvedora na Yugo. Ah, tá, e o que mais sobre mim? Bom, eu sou cosplayer desde 2009. Eu tenho os meus 2 filhos, que é o Rai, que é o gato, e o Code, que é o meu cachorrinho. E pra quem me conhece, eu sou literalmente a tia dos memes. Então, o meu Facebook, ele só tem meme todo lugar. Só um minuto. E eu sempre que eu tô falando com uma pessoa, eu acabo interrompendo ela e falando: "Espera aí, eu tenho um meme perfeito para esse momento", e eu fico mostrando, então desculpem se eu faço isso muito. Inclusive, vocês vão ver que nessa palestra o que mais vai ter é gifs e memes, então espero que vocês gostem da palestra e se divirtam. Bom, mas o tema é Sexta-feira 13, quebrando produção. Meu Deus, o que será que aconteceu nesse momento? Então, vamos lá. Onde que tudo começou? Na temida Sexta-feira 13. Bom, isso começou na empresa anterior que eu trabalhava. Nessa empresa, a maioria dos funcionários, eles eram novos, porque a empresa estava trocando os colaboradores e muita gente nova estava chegando. Eu era uma delas. A minha tarefa, ela era extremamente confusa, então a pessoa que estava passando a tarefa estava se sentindo um pouco confusa, eu não estava entendendo muito bem, a outra pessoa que tinha feito uma coisa parecida também estava tentando ajudar, mas acabava enrolando muito. E eu tinha pouco tempo de experiência, tanto na linguagem, quanto do que eu estava fazendo, quanto na empresa, então foi tudo juntando. Eu mandei para Code Review a tarefa e ela foi aprovada, porque aparentemente ninguém viu nada que fosse um erro muito gritante, nem nada do tipo. Então, acabou subindo. Não quebrou o build, passou por tudo e nada quebrou. E eu rodei a Migrate várias vezes sem saber que o banco não resetava automático. E como ele tinha rodado uma vez e na primeira ele tinha dado certo, depois que eu tinha acabado alterando, então ele acabou rodando e não falou nada. E aí, beleza, tipo, será que parou por aí? Não, teve mais coisa ainda. Então, eu tava passando muito mal no dia, eu tenho crises de enxaqueca, eu tive que sair para ir pro hospital. Só que antes de sair, eu acabei tentando fazer o deploy e o Hiroko estava com problema naquele dia e não estava me deixando fazer o deploy. Então, antes de quebrar na parte que eu tinha deixado lá no código da master, ele simplesmente quebrou antes e não estava conseguindo executar o deploy. Eu tentei falar com as pessoas e falaram: ah, não, o problema é no deploy, não se preocupa. Só que como eu tive que sair, eu deixei o código na master e avisei alguém. Só que o problema é que teve uma volta muito silenciosa e teve falha na comunicação, porque, pelo que eu entendi, ninguém acabou falando muito do tipo, olha, voltou. Então, alguém fez um deploy às 5 horas da tarde, naquela mesma sexta-feira 13. Então, ele simplesmente quebrou tudo. E ninguém mais conseguia fazer deploy, ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. As pessoas pararam o que estavam fazendo para tentar ver o que elas podiam fazer para ajudar e tentaram trazer um monte de pessoas para poder arrumar aquilo. Então, foi um belo de um problema. Mas eu cheguei na segunda-feira, me explicaram o que tinha acontecido, e aí a gente ficou se perguntando: beleza, a gente já conseguiu resolver o problema, e agora? O que a gente faz? E aí que o meu ex-chefe me deu uma ideia muito maluca de uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, que é justamente o pós-mortem. Mas vocês devem estar se perguntando, o que é pós-mortem? Bom, o pós-mortem ele é um processo para diagnosticar umas falhas que podem ter acontecido, falhas ou sucessos. Não necessariamente pode ser só, ah, isso falhou, isso quebrou, então eu tenho que fazer isso. Não, pode ser, por exemplo, acabou um período letivo e você é professor. Então você faz um pós-mortem para ver o que foi bom e o que foi ruim para poder melhorar nos próximos semestres.
Então, é quando tem alguma coisa significativa para você. E se você ainda não entendeu muito bem, vou fazer uma analogia. Antigamente, os aviões, eles tinham as janelas quadradas. E em 1954, muitos aviões começaram a cair e ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Eles encontraram alguns corpos que os pulmões estavam bem defasados e os ossos do crânio estavam estourados. Então, as pessoas começaram a entrar em pânico porque muitos aviões estavam caindo. E aí, eles foram investigar para tentar entender o que estava acontecendo. E aí eles viram que as janelas, elas tinham um ângulo de 90 graus nas pontas, e aí aquele lugar do de 90 graus, bem no meio, os 45, estava sofrendo um estresse muito grande, o metal que estava em volta por causa do vento. Então, aquilo estava estourando as janelas, despressurizando o avião, que estava muito alto, e matando as pessoas que tinha dentro, além de fazendo com que o avião fosse para o chão. Então, graças à caixa preta e estudos de o que aconteceu naquele momento, que eles conseguiram descobrir o porquê que os aviões estavam caindo, e isso foi basicamente graças ao pós-mortem. Tá, o que é e o que não é pós-mortem? Pós-mortem, ele é para melhorar o processo. Então, nunca uma pessoa vai errar sozinha. Um dos maiores exemplos que eu consigo dar para vocês é, olha o meu caso. Olha o tanto de coisas que aconteceu até chegar naquele momento em que quebrou. Então, o pós-mortem, ele é para melhorar o processo e não ficar apontando os dedos e nem encontrando culpados, porque a culpa é de todo mundo e tudo que aconteceu. Então, a gente pode descobrir junto como que melhora aquele processo para que coisas daquele tipo não aconteçam mais. E também ele torna os profissionais melhores. Então, são pessoas que estão aprendendo com os erros, vendo tudo o que aconteceu e vendo coisas que não podem fazer de novo. Então, eu mesma aprendi, sempre reseto o banco antes de rodar qualquer migrate, porque senão pode dar ruim. E também não é fazer assim, as pessoas se sentirem mal, porque todo mundo é, acaba errando alguma vez na vida. Se você ainda não errou, calma que vai ter sua vez. Então, é basicamente para que não dê mais esse tipo de erro. Quais são os benefícios do pós-mortem? Bom, ele deixa os profissionais mais livres, porque se você não tem medo de errar, então você consegue fazer as coisas de um jeito mais fluido e se acontecer alguma coisa, tá tudo bem, a gente resolve junto. O ambiente fica mais contraído também, porque eles sabem que não vai ter uma caça às bruxas com, ah, você é o culpado, então você vai ser mandado embora. E ele também pode ser feito em qualquer área da empresa, não só a parte de TI. Então, qualquer uma das áreas pode olhar e falar, beleza, vamos fazer o pós-mortem e vamos tentar entender o que aconteceu em determinado momento. Para poder fazer, eu deixei separado em 5 tópicos para ver se tem se eu consigo explicar bonitinho e se vocês conseguem entender cada um dos pontos. Para começar, tem os envolvidos. Bom, os envolvidos, a gente tem um grupo aqui que são as pessoas chaves. Então, tem que ter o orador e os envolvidos. Os envolvidos é basicamente quem causou o problema, quem ajudou a solucionar, uh, quem que estava ali naquele momento, todo mundo que ficou envolvido por algum momento tá ali. E o orador é a pessoa que ela vai conduzir a reunião. Então, a escolha do orador é muito importante, porque é uma pessoa que vai escrever tudo o que aconteceu, documentar, tentar entender e vai conseguir ajudar as pessoas na reunião a conseguir documentar tudo bonitinho. E para isso, a gente precisa que o orador faça o documento. O que seria esse documento? Esse documento ele é para reunir o máximo possível de informações sobre o que aconteceu naquele momento. Então, o orador ele vai falar com as pessoas, ele vai tentar entender o que aconteceu, como que chegou naquele ponto, todas as causas de falha, o que foi feito para ser corrigido e o que as pessoas acham que já dá para melhorar. Algumas dicas para o orador. Sempre envia uma pesquisa curtinha para as pessoas com algumas perguntas. As perguntas podem ser tipo, o que funcionou, o que não funcionou, ou então ela já coloca umas
pré-perguntas com as pessoas respondem no valor, vamos supor, tipo, de 1 a 10. Ah, isso funcionou, isso não funcionou, o que que aconteceu para não funcionar? E isso tudo é anotado e se leva para a reunião. Bom, a reunião, ela pode ser feita em qualquer lugar. Você pode ir numa sala, se você estiver achando que aquela reunião vai ser muito pesada, você pode ir num restaurante, você pode ir numa padaria, num bar, fique à vontade. A criatividade está aí. Então, você junta todos os envolvidos e mais o orador e vai nessa reunião. Só que é muito importante a gente lembrar que não existem culpados. Então, não tem uma pessoa que é a pessoa culpada, e sim a pessoa, o processo que aconteceu naquele momento para chegar naquele erro. Então, lembre sempre de não existem culpados, não deixe ninguém ser culpado e nem se sentir culpado. Sempre tenta melhorar essa parte. A reunião, ela é para levar o documento que já foi pré-escrito e colocar lá cada um dos pontos de o que que aconteceu. Então, qual que é a raiz do problema, qual que foi a causa do problema, o que que foi feito para arrumar o problema e o que que pode ser feito para que não aconteça de novo aquele problema. Então, é muito importante que você discuta e deixe tudo num ambiente que não seja negativo. Então tem que ser um ambiente em que as pessoas estejam muito confortáveis em estar ali e que tudo dê certo, para a pessoa poder falar de uma forma franca, mas que não seja negativa sobre o que que aconteceu, porque a pessoa já está se sentindo mal o suficiente de estar ali numa reunião de uma coisa que provavelmente foi ela que causou, ou então que ela teve que resolver e nem estava entendendo muito bem o que estava acontecendo naquele momento. Então, é bom sempre deixar um ambiente bem descontraído para que a pessoa se sinta o melhor possível. Aí tem algumas regrinhas que são regras para o sucesso. Sempre trazer o facilitador. Facilitador, lembrando, é sempre uma pessoa que esteja fora da bolha, então uma pessoa que não teve envolvimento com o problema, não teve envolvimento com a resolução do problema, é uma pessoa que ela está totalmente de fora. Se for de outra área, então, até melhor. Seja construtivo, não destrutivo. Lembra que sempre tem um ser humano ali. Então, a pessoa errou e tá tudo bem. Você também vai errar em algum momento. Todo mundo vai. Então, você vai tentar fazer críticas construtivas de tentar entender, tipo, mas o que aconteceu para acontecer essa coisa? Seja imparcial. Então, você, como orientador, não pode falar, eu não faria uma coisa dessas, ou então, mas foi fulano que fez. Não, não faz isso. Descubra sempre o que que aconteceu. Então, com o documento, você vai escrever num quadro todas as coisas que aconteceram num quadro, no papel, onde você estiver e vai tentar explicar o que que aconteceu e ver se as pessoas que estão ali na reunião, elas também concordam e se realmente aquilo que te mandaram está certo. Seja sempre respeitoso com o ponto de vista do outro. Então, se a pessoa falou alguma coisa, é porque era daquele jeito que aconteceu para ela, ou então era do jeito que ela estava se sentindo. Então, é muito bom sempre, de novo, respeitar a pessoa. Faça anotações. Isso é para cada uma das pessoas que está lá, não só para o orientador. Que você tem que fazer muitas anotações de o que estava acontecendo, o que aconteceu, rabisca, fala que tá errado, tenta arrumar, sempre tenta deixar tudo o mais correto possível. E lembre sempre de cumprir o objetivo da reunião. A reunião, ela deve ser uma reunião mais ou menos curta, de duração entre 1 a 2 horas no máximo, mas o melhor é que ela seja de 1 hora. Então, você tem que lembrar ali que ela é uma reunião que você trouxe um problema de uma coisa que aconteceu na empresa ou então em algum outro lugar e você está tentando resolver. Com aquilo, você está tentando trazer ações para que não ocorram de novo. Então, com isso, você consegue trazer o nosso próximo tópico, que são as ações de melhoria daquilo que aconteceu. Então, as ações de melhorias elas são: aconteceu isso, isso, isso. No meu caso, eu deixei o código na master. Então, uma ação que a gente estava fazendo, se acontecer qualquer coisa, qualquer deploy quebrar, tira o código da master. Ou então, o deploy quebrou,
bloqueia a master para que novos deploys não possam ser feitos, porque tem alguma coisa ali que está errada. E lembre sempre que todas as ações, elas têm que sair com um responsável. Então, aconteceu isso, a ação é essa, e fulano vai tentar resolver e tentar ver o que que aconteceu, o que que pode ser feito para que não aconteça aquilo de novo. Tá, depois disso, tem a devolução e resultados. Só que para acontecer essa devolução, é uma reunião que você vai marcar para daqui a mais ou menos um mês, depois da primeira reunião que teve. E aí você tem que cobrar a pessoa responsável da ação. Por que cobrar? Você vai tentar falar para ela, mas de um jeito não, tipo, e aí, vai ficar pronto? Não. Então, você pode falar para ela: olha, você tá precisando de ajuda? Como que tá o andamento daquela ação? Tá dando tudo certo? O que que eu posso fazer para te ajudar? Tenta sempre ser uma pessoa mais proativa possível para que aquela ação ela tenha um resultado efetivo e que ela dê certo no final. Infa A hora que você chega nessa reunião, é aquela reunião que já aconteceu o problema já foi resolvido, a gente já teve ações, a gente já mapeou, tipo, o que foi feito, o que não pôde ser feito. Então, tá na hora de você deixar, tipo, o ambiente mais contraído. Então, mostra para todo mundo o benefício que aquilo teve. Se não acontecesse isso, isso daqui não estaria mais dando certo. Então, a gente poderia ter um outro problema muito pior. E esse é o momento de você simplesmente começar a rir de tudo que aconteceu, porque é aquele tipo de momento que você chega no final do dia, você vai pra algum lugar, vai pra casa, não sei, liga pra uma pessoa e fala: Meu Deus, você não sabe o que que aconteceu, o que que eu fiz hoje. Eu consegui quebrar uma produção numa sexta-feira 13 e ainda nem tava no lugar e fiquei sabendo no dia seguinte. Então, esse é o melhor momento pra você conseguir dar risada e deixar aquele ambiente muito mais leve. E aí tem a diferença. Eu falei um termo no começo, que era a caça às bruxas. Então, muitas empresas, elas têm literalmente uma caça às bruxas empresarial, que o meu chefe até deu um exemplo, que você tinha um lugar que ele trabalhava, que eles acharam o culpado do que aconteceu, e eles demitiram a pessoa, e depois eles fizeram uma reunião de pós-mortem do que aconteceu. Isso não foi uma reunião de pós-mortem, você mandou uma pessoa embora porque ela errou. Então, geralmente é o que acontece, eles caçam todo mundo que errou para mandar embora, porque é muito mais fácil do que tentar olhar para si mesmo e falar: "Olha, tem um erro aqui no processo que a gente precisa resolver". Então, é muito mais fácil demitir um colaborador e colocar um outro que vai ficar mais quietinho ali no lugar dele. Já o pós-mortem não, o pós-mortem é para que a pessoa saiba que ela tá num ambiente seguro, que se ela errar, tá tudo bem, todo mundo erra, todo mundo já errou, todo mundo vai errar e tá tudo bem. Tá, então o que que até agora eu falei? A gente aprende com o erro que aconteceu antes, com o pós-mortem. Só que ele se encaixa somente quando alguma coisa já aconteceu. Então, uma tragédia, um evento, alguma coisa, aquela coisa já aconteceu e ela já tá finalizada. Mas será que a gente sempre tem que esperar a desgraça acontecer para depois a gente arrumar? E se a gente puder prevenir um erro com uma coisa que a gente já aprendeu antes? Será que dá para fazer isso? Dá, dá para fazer isso. Então, nesse tipo de caso, a gente tem o pré-mortem. O que é o pré-mortem? Bom, o pré-mortem, ele é uma reunião que ela pode ser feita no início do projeto. Então, por que que é tão importante a gente documentar no pós-mortem o que que aconteceu? Você vai levar esses pontos que foram discutidos lá e vai falar: olha, aconteceu isso, 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 o que que a gente pode fazer para que esses erros aqui que não puderam ser tratados no momento, ou então um erro que não tinha uma ação específica, não aconteça de novo. E também você está meio que prevendo os erros que podem acontecer durante o decorrer do projeto. E isso aumenta muito a chance de sucesso que aquele projeto ele pode ter. Ainda não entendi muito bem o que é pré-mortem. Você não estava falando de pós-mortem? Beleza, vamos tentar explicar uma vez. Algumas pessoas, elas se exercitam um pouco e se alimentam mal. E não vão no médico fazer um exame preventivo.
E aí depois, a hora que a pessoa tá com alguma dor, tá com alguma coisa muito forte, ela vai no médico, e aí ela vira pro médico e fala: "Nossa, como aconteceu isso? Meu Deus". Poxa, se você tivesse ido no médico e feito os exames antes, você teria visto que tinha alguma coisa que estava decorrendo, porque raramente o problema ele surge do nada. Então é uma coisa que vai vindo, vai se agravando, é a mesma coisa também de um carro. "Ah, o motor fundiu, mas eu nunca troquei o óleo do meu carro". Então, né. Bom, algumas perguntas malucas que elas podem ser relacionadas no pré-mortem. Então, alguns exemplos bem estranhos. "E se um monstro comeu um membro na nossa equipe? O que que a gente faz? E se um elefante comer o nosso convidado de honra? E se o monstro e o elefante entrarem numa briga?". Então, você tem que tentar mapear todas as coisas que podem ou não acontecer ali, e que você vai tentar escrever ações para que, caso aconteça de um elefante entrar e ir lá com o nosso convidado de honra, sei lá, tenta tirar, a gente sai correndo, tenta catar o elefante, alguma coisa do tipo. Assim como alguns imprevistos, porque imprevistos sempre acontecem. Então, e se ninguém aparecer no nosso evento? E se o site cair, o que que a gente faz? E se uma pessoa importante se afastar de nós? Então, são coisas que podem acontecer que são muito fáceis. Então, vamos supor, se uma pessoa tem algum problema de saúde, algo do tipo, o que que a gente pode fazer? Quem que a gente vai colocar no lugar? O que que pode ser feito? O chefe vai codar, a gente divide a tarefa, esse tipo de coisa. Então, nesse momento, é o momento perfeito para você colocar tentar mapear as possíveis ações para aqueles erros que já foram mapeados antes. E também tentar criar uma solução. A solução tem que ser o mais, tipo, de proativa possível. Então, se alguém passar mal, a gente pode dividir a tarefa, por exemplo, e a gente consegue ainda assim entregar o projeto no prazo. E sempre fazer um plano de backup, mesmo para uma coisa que ainda não aconteceu. Então, e se o nosso site cair? Bom, se o nosso site cair, a gente tenta entender, vamos supor, se foi o servidor, a gente deixa um outro servidor já de backup, então se der problema nesse, a gente já coloca no outro e vai dar tudo certo. 3 razões para serem feitas o pré-mortem. Todo mundo tem um plano até ser atingido. Então, quando a pessoa ela leva um soco na cara, mesmo sem estar esperando, ela fica parada sem entender o que está acontecendo. Então, simplesmente você congela e não sabe o que deve ser feito naquele momento. Então, é muito bom ter um plano B sempre do que pode ser feito para quando acontecer esse tipo de coisa. Também é bom porque todo mundo da sua equipe vai estar na mesma página. Então, se acontecer algum problema, se alguém passar mal, se tiver qualquer coisa que já foi mapeada, todo mundo da equipe já sabe o que pode ser feito, como que a gente pode tentar resolver isso e impedir com que o projeto atrase ou então aconteça alguma coisa pior. E também ele pode impedir que o problema comece a acontecer. Então, uma coisa que nem começou a acontecer ainda, mas ela já foi mapeada anteriormente. Então, vamos supor, exemplo do avião. As janelas eram quadradas, a pressão do vento fazia com que quebrassem e as pessoas morriam e o avião caía. Então, foi feito o pós-mortem disso, as pessoas entenderam o que aconteceu e depois fizeram um pré-mortem para que o que a gente pode fazer para que isso não aconteça, porque as pessoas precisam viajar de avião. Então, fizeram vários testes, viram que era realmente a janela e começaram a fazer janelas com bordas arredondadas. E fizeram bordas até que viram que não estava mais estressando o metal que tinha em volta e ela não trincava mais, porque aquele estresse se distribuía por todo o vidro da janela. Então, ela não estourava e os aviões começaram a voltar a dar certo. Tá, mas eu tô vendo uma palestra, 7 horas da noite, de uma maluca com orelha de gato, falando de um negócio que eu nunca ouvi na minha vida, que eu não sei como é que pronuncia direito, e eu vou chegar pro meu chefe e falar: "Vamos fazer esse troço?". Como que eu vou fazer isso? Bom, para isso eu trouxe alguns benefícios que podem te ajudar a tentar convencer as pessoas.
Então, algum dos benefícios vai ter uma redução de erro, porque se você já está mapeando o que pode dar errado, a quantidade de coisas que vai dar errado é muito menor do que se você não tivesse mapeado e só tivesse ido com a cara e com a coragem. Melhorias em processos. Então, um processo que ele poderia dar errado, ele já não vai dar mais, porque a gente já tomou algumas ações para que aquilo não aconteça. Os colaboradores, eles não têm medo de errar, então todo mundo vai se sentir num ambiente mais confortável, que não tem culpados e que tá tudo bem se errar, a gente vai junto conseguir resolver aquele problema. Redução de custo, essa parte a empresa sempre adora. Então, se você tem pessoas que estão produzindo mais e cada vez menos elas estão tentando resolver problemas que aconteceram, elas vão estar gerando mais rentabilidade para a empresa. Então, isso acaba reduzindo o custo do funcionário para a empresa, porque ele está sempre produzindo coisas que vão gerar lucro para ela, e não tentando resolver alguma coisa que deu errado e, pelo amor de Deus, resolve isso logo. E também tem uma maior taxa de sucesso nos projetos, porque se você faz um pré-mortem antes, você já tentou mapear tudo que pode dar de errado, você já tem um plano B, então, caso aconteça, você sabe muito bem qual caminho que você deve ou não seguir. E coisas importantes que eu queria muito frisar, de tudo que eu falei até agora, é que todas as áreas da empresa, elas podem sim fazer o pré e o pós-mortem. Então, não importa quem foi que aconteceu, se foi o chefe ou se foi simplesmente alguém que estava ali, tipo, na linha de produção. Então, todo mundo tem que ter em mente de que errar é super humano e que a gente aprende com nossos erros e o que pode ser feito para que não aconteça de novo. Então, é até legal que pessoas de cargos mais altos, elas deem esse exemplo para a gente e mostrem o que a empresa prega, a cultura da empresa de que realmente tá tudo bem errar. Bom, basicamente foi isso a minha apresentação. Eu queria saber se alguém tem dúvidas. Sensacional. Sensacional, Lara. Só tenho isso para falar para você. Essa ideia que você colocou é muito massa. Eu acho que assim, a gente como ser humano tinha que ter essa ideia, sabe? De, tipo, parar de querer achar quem é culpado, quem que fez o negócio e se focar em resolver o problema, Sim, né? E não, tipo, não vou parar e tal. E isso que você falou da demissão por um erro é complicado, né? Eu já vi também casos assim e, tipo, é muito sem noção quando acontece, sim. tipo. O Rafael perguntou aqui para você se é possível analisar quais são os momentos que são necessários, em qual momento é necessário fazer um pós-mortem. O que tem que Tá. acontecer no fluxo para poder. É quando acontece alguma coisa que é bem significativa. Então, vamos supor, ele gerou alguma coisa que por exemplo, no meu caso, ficou horas a master quebrada. Então, aquilo foi um erro muito grande. Mas teve outro caso também que foi por causa de um erro de um pagamento que ficou sem uma API do Google, que a página inicial não conseguiu ter acesso à lista de cidades e com isso ninguém conseguia criar um cadastro. Sim. Então, são coisas bem significativas para a empresa. Mas também pode ser usada meio que para o dia a dia. Então, o caso que eu dei, que era no final de um semestre, um professor, ele pode levar e falar para os alunos, olha, o que foi feito que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Então, acho que vai muito de você balancear. Não tem que fazer pós-mortem, pré-mortem para tudo. Calma, tá tudo bem. É só realmente o que foi bem significativo. Show demais. A Débora perguntou o seguinte: e para o pré-mortem? Como ter as ideias para o pré-mortem e como ser criativo em prever possíveis problemas? Isso é uma boa pergunta, né? Sim. Basicamente você tá, os projetos geralmente eles têm alguma coisa em semelhante com os projetos que eles já aconteceram antes. Então, se você já teve um projeto mais ou menos parecido, você pega o documento se teve de um pós-mortem, ou então, se for um pré-mortem totalmente novo, você tenta mapear todas as coisas mais
impossíveis a possíveis de acontecer. Então, o nosso banco pode cair, a gente não sabe muito bem como é que mexe, alguém pode passar Uhum, mal. Então, sempre tentar ser muito criativa. sim. Mas focando no que você falou, focando no que é mais, vamos falar assim, não urgente, mas é o que é o menos dispensável, né? Nas Sim, coisas mais importantes do software, ou na funcionalidade mais importante, ou sei lá, no serviço mais importante, né? Ah, aí tem uma pergunta aqui do Joacir, que é o seguinte: para uma reunião de pós-mortem, existe alguém que com cargo tipo de moderador da reunião? E que habilidades você acha que essa pessoa que seria esse moderador tem que ter para gerar um ambiente seguro para essa reunião? E ele também falou que parabéns pela apresentação, muita gente obrigada. elogiando aí, a galera toda totalmente elogiando aí a palestra. Ah, bom, o moderador, ele pode ser qualquer pessoa, só é muito importante que ele esteja fora da bolha do que aconteceu naquele momento. Então, ele tem que ser uma pessoa que tenha ciência de que não é alguma coisa com ele, não é alguma coisa com ninguém que tá ali, é só uma reunião para tentar realmente resolver o problema da empresa. E é só a pessoa ter calma, saber. Se você puder, tipo, já dirigi uma reunião antes, já apresentei alguma coisa antes, então fica mais fácil para você, mas qualquer um pode fazer, e é até legal que geralmente aconteça um rodízio, não seja só uma Sim. pessoa. Ah, legal essa ideia, muito bom. Sim, Que aí você consegue fazer com que cada pessoa não seja meio que, vamos falar, contaminada com a outra coisa que aconteceu em outro momento. sim. Show demais. O Gustavo só perguntou para finalizar: nesses casos de terceiros, podemos ter como plano de ação da solução de contornos e fallback, dentre outras coisas, quando um parceiro ou uma API que integramos fica indisponível. Como é que você acha que deveria ser a gente se preparar para esses erros, não erros, mas para essa indisponibilidade, por exemplo, de terceiros? Você até falou ali um pouco, mas como é que você acha que dá para a gente mensurar isso? E, tipo, e como falar, às vezes, para quem que está precisando do serviço, que, tipo, não está disponível. E, tipo, mesmo não sendo um erro, não é um erro de ninguém na teoria, mas não é algo que a gente possa controlar. Eu acho que sempre é muito importante ter a comunicação. Você pode tentar explicar isso pro seu cliente antes, tipo, olha, a gente depende de um serviço externo, não é nossa culpa se cair, mas o que a gente pode fazer é, vamos supor, a gente tem uma API que ela consulte dados. Sim. Então, a gente pode deixar como plano B uma outra API que também faz basicamente a mesma coisa. Então, essa API aqui, ela caiu, a gente já imediatamente já coloca a outra no Uhum. lugar quando ela tem disponibilidade. Então, ou você tenta encontrar alguma coisa bem parecida que consiga complementar caso aquilo pare na hora, Sim. ou então simplesmente deixar muito claro para o seu cliente de isso não é culpa nossa e o que que a gente pode fazer quando esse tipo de coisa acontecer para não desfalcar a sua empresa. Show demais, Laura. O pessoal tá falando que essa questão da demissão e tal. E também, nesse caso que você citou, pode tentar usar dados cacheados, se for o caso, né? Se não for um dado muito sensível, dá para fazer isso também, né? Sim. E agradecer. Foi muito boa mesmo, parabéns. Obrigadão pela Eu só, palestra, foi muito sensacional. só tenho Pode, mais umas coisinhas para falar. pode falar, fique à vontade. Se alguém tiver mais qualquer dúvida que não deu tempo de falar, tá aqui meu contato, meu primeiro é meu LinkedIn, o segundo é meu e-mail. Podem mandar, se quiser implementar na empresa e tiver qualquer dúvida, pode falar comigo. Eu já fiz bastante pós-mortem na empresa que eu tava, então é só chamar que eu tô aí para ajudar. E a minha empresa também tá com vagas abertas, então se tiver alguém procurando alguma coisa, é só entrar no site aqui e acessar. Se quiser saber mais sobre a empresa, é só acessar o site. Se quiserem tirar um print, este é um bom momento. E para todo mundo que chegou até aqui, meu muito obrigada por terem assistido. Foi sensacional, pessoal. Mais uma salva de palmas, porque ela merece. Foi muito boa essa palestra. Obrigadão de coração, Laura. Valeu mesmo. Um tema muito legal. Uma abordagem muito maneira e muito dinâmica. Era bem isso que eu estava esperando da palestra mesmo. Valeu. Muito Brigadaço. obrigada, Até gente. mais.